Bom, senhores, dando continuidade, no bloco passado falei que o decreto 3555 é do ano de 2000 e a lei 10.520 é de 2002, que é a lei do pregão. Imagine que numa prova oral para delegado, o examinador te perguntasse: candidato, como isso é possível? Um decreto regulamentar uma lei que não existia. A resposta, senhores, passa necessariamente pela seguinte análise. A lei 10.520 de 2002 é a lei que criou o pregão. Só que ela não nasceu, a modalidade licitatória pregão não nasce na lei 10.520 de 2002. Ela nasce numa lei que é a lei de agência reguladora, a lei 9472 de 97, a lei da Anatel. A lei 9472 de 97, no artigo 54, parágrafo único, ela criou duas modalidades de licitação. Ela criou o pregão e a consulta. Só que o pregão fez tanto sucesso, por razões que eu explico na aula de licitações e contratos, que essa modalidade que foi criada naquela época foi estendida para entidades da administração pública indireta, outras que não agências reguladoras, para órgãos da administração direta, foi estendida por medida provisória. E aí o decreto regulamentar do ano de 2000 regulamentou as medidas provisórias, que posteriormente foram transformadas na lei 10.520 de 2002. Então, na verdade, o decreto 3555 de 2000 realmente regulamentou uma lei que não existia, porque não estava regulamentando a lei, vê se percebe isso. Estava regulamentando as medidas provisórias que antecederam a lei do pregão, estendendo a modalidade pregão para entes e entidades da administração direta e indireta que não haviam sido contemplados, que não tinham sido contemplados pela 9472/97, artigo 54, parágrafo único, que quando cria o pregão somente para a agência reguladora. Então, na verdade, essa é a explicação. E daí vem uma outra questão de prova que os livros também não falam, que é o seguinte: se você abrir aí, peço que você abra o artigo 84.4 da Constituição, o 84.4, vou pegar aqui, ó, vou pegar uma legislação aqui, artigo 84.4 da Constituição. Abra aí, por favor, que eu vou abrir a minha aqui. Constituição Federal, artigo 84.4, para a gente trazer uma passagem no inciso 4º. Olha o que diz o inciso 4º. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para, sublinha agora, para sua fiel execução. Quando a Constituição fala para sua fiel execução, é para fiel execução de quem? Esse pronome sua tem valor anafórico. Ele retoma uma ideia anterior, uma anáfora. Esse sua, retomando uma ideia anterior, retomando uma expressão anterior do texto, retoma que expressão anterior do texto? Retoma a expressão lei para sua fiel execução. Aí a pergunta é a seguinte: esse pronome sua com valor anafórico, retomando a expressão lei, quando retoma a expressão lei, lei é em sentido amplo ou em sentido estrito? No artigo 84, inciso 4º, palavra sua, retomando com valor anafórico a palavra lei. É lei em sentido amplo ou lei em sentido estrito? Nenhum livro fala isso, nenhum livro de administrativo toca nessa pergunta e ela poderia ser feita numa prova oral. Ora, senhores, a palavra sua retomando a palavra lei é lei em sentido amplo. Por que é lei em sentido amplo? Porque o decreto regulamentar ele pode regulamentar medidas provisórias. Ora, e eu acabo de te dar, inclusive, um exemplo, um caso concreto sobre isso. Decreto 3555, que está na sua tela, regulamentando a lei que é de 2002. Mas como é que o decreto regulamentou uma lei que não existia? Não estava regulamentando a lei, estava regulamentando uma medida provisória. Então, o poder normativo ou regulamentar é o poder de que gosta o chefe do executivo para regulamentar leis visando a sua fiel execução. Só que essas leis são leis em sentido amplo e não leis em sentido estrito, porque o decreto regulamentar também pode regulamentar medidas provisórias. Não tem um livro de administrativo que fale isso. Volto a dizer, trazer novamente o discurso que eu falei em blocos passados. Não é porque o livro é bom ou ruim, é porque é manual, e manual tem um conteúdo superficial mesmo. É assim em todos os manuais. Se você quiser, por exemplo, em penal,
aprofundar teoria da imputação objetiva, você não vai ler manual, você vai ter que ler um livro específico sobre teoria da imputação objetiva. Porque os manuais não aprofundam o tema. Porque o papel do manual não é esse. Se você quiser aprofundar em probidade administrativa, você não vai ler o manual, você vai ter que ler o livro do Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, que tem mais de 1.500 páginas só sobre improbidade administrativa. Porque o papel do manual não é aprofundar. Mas, André, então significa que eu tenho que estudar um livro de cada matéria, um livro para cada ponto da matéria? É óbvio que não, senhores. Porque senão você não vai acabar. Imagina em administrativo, você tem lá 15, 16, 17 pontos. Imagina se você ler 17 livros, um para cada ponto da matéria, isso é administrativo. E vai fazer o mesmo em penal, em processo, questionário administrativo, se isso é legal? Vai ler um ponto em cada matéria, um livro para cada ponto da matéria, você vai passar na compulsória com 75 anos de idade. Então você lê um manual, tem um manual de cabeceira. Lê esse manual, ele não vai ser completo, porque nenhum é. Não é o papel do manual ser completo, você completa com as aulas. Então pega uma aula, como volto a dizer, uma aula profunda, uma aula completa e aprofunda o tema com a aula com o professor da sua predileção, seja ele qual for. Tudo bem? E o manual serve para completar aquela aula, aquele caderno. Ok? Bom, então respondi a primeira pergunta que deixei no final do bloco passado. Outra questão que também vale nota aqui antes de a gente avançar nos assuntos é o seguinte. Qual é o tipo de controle existente aqui? No decreto regulamentar, o ato administrativo, o decreto que regulamenta a lei, que regulamenta a Constituição, se o decreto, ao regulamentar a lei, viola a lei, porque extrapola os limites, porque regulamenta inovando o ordenamento, o controle, joga na tela por favor, o controle vai ser aqui um controle de legalidade. O controle aqui é um controle de legalidade. Por que o controle no decreto regulamentar é um controle de legalidade? Porque o parâmetro é a lei. Se o parâmetro é a lei, o controle é de legalidade. Agora, imagine que este decreto regulamente diretamente a Constituição, para aqueles autores que admitem, violando inclusive a Constituição. Aí a pergunta é, qualquer ilegalidade aqui é controle de legalidade? Não, aqui não é controle de legalidade. Aqui é controle, se houver algum vício, de constitucionalidade, controle de constitucionalidade. E por que aqui é controle de constitucionalidade? Ora, senhores, porque o parâmetro direto e imediato é a Constituição. Então, se o decreto, ao regulamentar a Constituição, alguns autores excepcionalmente admitem isso. Maria Silva Zola de Pietro é uma que admite. Em alguns casos em que a própria Constituição autoriza, segundo ela. Se violar, é controle de constitucionalidade. E aí, para fechar esse ponto, quais são as hipóteses que, por exemplo, a professora Maria Silva Zola de Pietro admite no livro dela de controle, de decreto autônomo? O decreto autônomo, como o próprio nome diz, ele estaria regulamentando direto a Constituição. Não haveria entre o decreto e a Constituição nenhuma lei para ser regulamentada. Se você for ler isso no Carvalhinho, por exemplo, no Celso Antônio Bandeira de Mello, eles vão dizer que isso não é possível. Porque o papel de regulamentar a Constituição, de explicar a Constituição, é da lei. O ato administrativo não pode regulamentar diretamente a Constituição porque estaria usurpando a competência do legislador. Caberia ao legislador fazer isso. Então, para parte da doutrina, cito Carvalhinho, Celso Antônio Bandeira de Mello, eu teria aqui uma inconstitucionalidade no decreto autônomo. O decreto autônomo não teria sido adotado no direito brasileiro, porque este papel de explicar a Constituição para sua fiel execução não seria do decreto ato administrativo, seria da lei. A lei regulamentaria direto o texto constitucional. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, e quais são... E a Maria Silva de Pietro, que é uma outra corrente doutrinária, ela vai dizer, concordo com estes dois autores anteriores, citados aqui, concordo com Celso Antônio e Maria Silva. Entretanto, em algumas hipóteses, a própria Constituição autorizou o decreto ou o regulamento autônomo. Ela traz 3 exemplos no livro dela. Primeira exceção de possibilidade, joga na tela por favor, é o artigo 84, inciso 6º, a linha A e a linha B.
Primeira exceção seria o 84, inciso 6º. O artigo 84, inciso 6º, se você for notar, pode voltar para mim, no 84.6, se você for notar aí na Constituição, ele vai dizer o seguinte: incumbe ao presidente da República por meio de decreto. Então vou pegar aqui a Constituição mais uma vez, e aí você vai notar que isso foi alterado por emenda à Constituição. Esse artigo 84, inciso 6º, vamos pegar aqui o número da emenda, acho que foi a emenda 16, salvo o melhor juízo. Então abra aí, por favor, comigo. O 84.6. O 84.6 está aqui. Decreto, tá? Essa legislação aqui não diz qual foi a emenda. Inciso, não, fala assim, eu que não vi, tá aqui. Inciso 6, com redação dada pela emenda constitucional 32. Eu falei 16, errei por 16. Emenda constitucional 32. Como é que era antes da emenda? Antes da emenda, o artigo 84.6 falava que incumbiria o presidente da República por meio de lei. E a própria doutrina era crítica, dizendo o seguinte: o que fala, os assuntos do inciso 6º, a linha A e B, não são matérias para serem tratadas por lei. São matérias para serem tratadas por decreto mesmo, porque são matérias interna corporis. E aí veio uma emenda para tirar a palavra lei e colocar a palavra decreto. Então, quando você olha o inciso 6º, está escrito aí, alterado por emenda constitucional 32. Como é que era antes da emenda? Antes da emenda não tinha a palavra decreto, tinha a palavra lei. Então, os assuntos tratados na linha A e na linha B, quais são os assuntos tratados na linha A e na linha B? Incumbe ao presidente da República, era mediante lei, organizar o funcionamento da administração pública, desde que isso não gere aumento de despesa, por meio de lei. Aí o Carvalhinho critica no livro dele. Realmente, estava errado, não é por meio de lei, tem que ser por meio de decreto, porque isso é um assunto interna corporis, o presidente pode fazer por decreto. Então o presidente pode, por exemplo, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Ele pode tirar do Ministério da Justiça e colocar no Ministério das Cidades, desde que isso não gere aumento de despesa, por meio de decreto. Então a primeira possibilidade, segundo a Constituição, 84.6º, a linha A, é o chefe do Executivo, por meio de decreto, ao organizar, ele pode organizar e disciplinar o funcionamento da administração pública por meio de decreto, desde que isso não gere aumento de despesa. A Maria Silva entende que isso é decreto autônomo, porque esse decreto não está regulamentando lei alguma. Ele estaria, segundo esta autora, regulamentando diretamente a Constituição. Primeira corrente, admitindo decreto autônomo numa exceção criada pela própria Constituição no 84.6a. O Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho, segunda corrente, discorda dessa posição. O que ele vai dizer? Não se trata de decreto autônomo. Na verdade, segundo o autor, aqui estaríamos diante de um ato administrativo ordinatório. O presidente da República, quando através de decreto organiza o funcionamento da administração pública, ele não está regulamentando a Constituição. Ele está organizando o funcionamento da administração pública através de um ato chamado de ordinatório. Quando há uma classificação de atos administrativos, e que os atos administrativos são divididos em espécies de atos administrativos, quais são as espécies de atos administrativos? A gente estuda isso na aula de ato. Normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Quando você pega o ato normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo, quando você pega o ato administrativo ordinatório, é um ato utilizado pela administração pública para organizar o seu funcionamento interno e disciplinar o comportamento dos seus agentes, através de portarias, instruções normativas. Então, quando um órgão organiza o seu funcionamento interno, quando o presidente da República edita um decreto para organizar o funcionamento da administração pública e disciplinar o comportamento de seus agentes, diz o Carvalhinho, isso é ato administrativo ordinatório. Sendo ato administrativo ordinatório, não é decreto autônomo, porque ele não está regulamentando a Constituição. Então, senhores, numa prova aberta para delegado de segunda fase, se o tema é disserte sobre o poder normativo ou regulamentar da administração pública. Eu estou aqui há quase mais de uma hora, bloco passado, bloco anterior ao passado e esse bloco todo. Estou praticamente 1h30 falando de poder normativo regulamentar. O que você tem que escrever? Tudo que eu falei. Por isso você tem que fazer o caderno, reduzir isso a termo. Reduzindo isso a termo, memorizar, entender, compreender, ter a capacidade de reproduzir. Porque se cair numa prova aberta, você tem vários argumentos para
apresentar uma questão de prova com 30, com 40, com 50 linhas sobre esse tema. E um dos temas que você tem que colocar na sua resposta discursiva é quando começar a falar da exceção, decreto autônomo, a maioria dos autores não admite, cito Carvalhinho, cito Celso Antônio Bandeira de Melo, há doutrinadores que entendem que é possível quando a Constituição autoriza, nas 3 exceções que nós vamos apresentar. Estou falando da primeira. Entretanto, não se desconhece divergência doutrinária entre José Santos Carvalho Filho e Maria Silva de Pietro, em que esta entende ser o decreto autônomo, sendo certo que Carvalhinho critica dizendo que não é decreto autônomo. Na verdade, é ato administrativo ordinatório, porque o 84.6a não está regulamentando a Constituição. É uma espécie de ato administrativo ordinatório. Tudo bem? O que é o 84.6b? E é uma outra questão que cai muito em prova, o 84.6b, que é administrativo, seja que concurso for, dos mais fáceis aos mais difíceis, que é a possibilidade de o presidente da República, através de decreto, extinguir cargo público. Cargo público é submetido ao princípio da reserva legal. Ele só pode ser criado e extinto por meio de lei. Agora, se o cargo estiver vago, o 84, inciso 6º, a linha B, autoriza a sua extinção por meio de decreto. Então, candidato, um cargo público pode ser extinto por meio de ato administrativo? Não, excelência. Salvo se estiver vago, 84.6b. Por simetria, vale para os estados, por simetria, vale para os municípios. Tudo bem? Porque é uma regra da Constituição Federal. Ok? Qual é a segunda exceção? Joga na tela. A segunda exceção está lá no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Então, segundo a Maria Silvia, a segunda exceção, vou pegar aqui, abra a sua lei aí, que eu vou abrir a minha aqui. Lá no 103b da Constituição, nós estamos falando de quem? Do Conselho Nacional de Justiça. Pode voltar para mim, por favor. Então, eu estou aqui com o 103, parágrafo 4º, inciso 2º, 103b, parágrafo 4º, inciso 1º. Olha o que eu estou lendo agora, o 103b, parágrafo 4º, inciso 1º. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho, CNJ, o controle da administração financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas, cabendo-lhe, inciso 1º, ao CNJ, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. Sublinha agora, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. Então, o CNJ pode expedir atos regulamentares. Então, esses atos regulamentares não são decretos, porque decreto é uma forma utilizada para atos oriundos do chefe do Executivo. E aqui nós não estamos no chefe do Executivo, aqui nós estamos no CNJ. Mas o 103, joga na tela, o 103b, parágrafo 4º, inciso 1º, fala que o CNJ pode expedir atos regulamentares. Atos regulamentares. E quer ver uma resolução do CNJ famosa? Resolução 7 do CNJ. O que dizia a resolução 7 do CNJ? A resolução 7 do CNJ, ato administrativo normativo, oriundo do CNJ, ato regulamentar, não tinha forma de decreto, porque não adveio do chefe do Executivo. E aí veio na forma de resolução, mas um ato regulamentar, dizendo o seguinte: juízes não podem, desembargadores não podem nomear para cargo em comissão parente, linha reta ou colateral até 3º grau de parentesco. Àquela época, quando isso surgiu, a resolução 7 do CNJ, muitos juízes e embargadores falaram, não vou cumprir, porque isso não é lei, é ato administrativo. E aí, como então alguns não cumpriram, porque entenderam que isso seria um poder autônomo do CNJ de inovar a ordem jurídica, regulamentando diretamente a Constituição, porque não tinha lei sobre a matéria, decidiram não cumprir. Aí foi ajuizado uma ADC. Então, a resolução 7 do CNJ deu ensejo à ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, número 12. E a ADC número 12, isso foi levado ao Supremo, então, para que o Supremo dissesse, mas isso é constitucional ou inconstitucional? Propuseram uma ADC. E o Supremo disse que isso era constitucional
que deveria cumprir a resolução 7 do CNJ. Só que aquela resolução 7 do CNJ seria um instituto jurídico que só afetaria o Poder Judiciário. E aí o que fez o STF ao apreciar a ADC 12? Estendeu esses efeitos não só para o Judiciário, mas também para o Legislativo e para o Executivo. Como é que o Supremo fez essa extensão? Aprovando a partir da ADC 12 uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, então, é a famosa súmula vinculante que veda o nepotismo na administração pública. Então não vale só para o Judiciário, a discussão nasceu no Judiciário. Nasceu lá na resolução 7 CNJ, que virou a ADC 12, que virou a súmula vinculante número 13. E o Supremo, então, estendeu isso para toda a administração pública do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Vedação de nomeação para cargo em comissão de parente linha reta ou colateral até terceiro grau de parentesco. ADC número 12, súmula vinculante número 13, resolução 7 do CNJ. Então o CNJ, com base no 103, parágrafo 4º, inciso 1º, pode expedir atos regulamentares. A Maria Silva vai dizer que isso aqui seria uma exceção, em que eu poderia ter um regulamento autônomo. E essas resoluções, inclusive, podem ser, como foram, objeto de controle de constitucionalidade. Isso comprova que o controle aqui é de constitucionalidade e não de legalidade. Por quê? Porque entre o ato aqui, que não é decreto, no meu exemplo, e sim resolução do CNJ, uma resolução autônoma, um decreto, uma resolução que regulamenta diretamente a Constituição, ela poderia malferir a Constituição. E malferir a Constituição, o controle seria de constitucionalidade. Tudo bem? A terceira e última exceção que está lá no livro da Maria Silvia, terceira e última exceção, estaria lá no artigo 130, que vai falar do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Vou abrir aqui a Constituição, lá no artigo 130. Vamos lá. O artigo 130 permite que o CNMP, pode voltar para mim? O artigo 130 permite que o CNMP, artigo 130, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, 130, parágrafo 2º, inciso 1º, compete ao CNMP zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo, sublinha, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Então, são resoluções do CNMP. Uma resolução famosa, tem várias resoluções. Resolução 181 do CNMP, falando da não persecução criminal nos crimes com pena menor de 4 anos. Então, tem várias resoluções do CNMP. Dentre elas, há 181, entre várias outras importantes. O que me interessa aqui não é estudar as resoluções propriamente ditas, mas é dizer para você que o 130, parágrafo 130A, parágrafo 2º, inciso 1º, traz o mesmo instituto trazido aqui no 103, parágrafo B, parágrafo 4, 103B, parágrafo 4, inciso 2º, com relação ao CNJ, só que aqui com relação ao CNMP. O CNMP também pode expedir atos regulamentares. E segundo a Maria Silva de Pietro, esses atos regulamentares seriam regulamentos autônomos no direito brasileiro. Se violarem a Constituição, desafia o controle de constitucionalidade, não controle de legalidade. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina os pontos mais importantes que eu queria falar e detalhar e trazer questões de prova sobre o poder normativo ou regulamentar da administração pública. Mais de 1 hora, praticamente 1h30, senhores. Quase 1h30 falando só de um poder. Então, essa é a importância de um módulo, essa é a importância de uma aula completa, que você tenha a possibilidade de aprofundar os temas, né? Tranquilo? E montar um bom caderno a partir daí. Bom, vamos em frente. Vamos continuar. Não terminamos ainda poderes. Vamos começar agora a falar do poder, do próximo poder, que é o poder hierárquico barra poder disciplinar. Esses dois poderes nós vamos estudar conjuntamente. Poder hierárquico e poder disciplinar. André, são expressões sinônimas? Não são expressões sinônimas. Primeira observação importante.
Já foi questão de prova de segunda fase, de delegado do Rio, pedindo para o candidato dissertar sobre o poder hierárquico e poder disciplinar da administração pública. Vamos começar, número 1, examinando o seu fundamento constitucional. Ou seja, qual é o seu fundamento? Onde é que eu encontro o fundamento constitucional do poder hierárquico? Você vai encontrar no artigo 84, inciso 2º da Constituição Federal. Então, o fundamento constitucional do poder hierárquico é o artigo 84.2 da Constituição. O que diz o artigo 84? A gente já examinou aqui algumas passagens do artigo 84. Primeiramente, você lembra que o artigo 84, ele fala sobre as competências do presidente da República. Compete ao presidente da República exercer, estou no 84.2 agora, compete ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal. Senhores, repare, joga na tela. Se o 84.2 fala que compete ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal, o que você entende por superior? Você entende por superior uma classificação daquilo que, obviamente, está num patamar mais elevado do que um outro instituto. Então, se o quinto andar é superior ao quarto, é porque, obviamente, o quinto andar é mais alto do que o quarto andar. Entre o quinto andar e o quarto andar há uma gradação de altura. O quinto é mais alto que o quarto, que é mais alto que o terceiro, que é mais alto que o segundo. Não estão no mesmo plano. Então, senhores, se o presidente da República exerce a direção superior, é porque a estrutura orgânico-administrativa funcional do Estado, ela é verticalizada. Ela não é planificada. Então, note aqui um exemplo. Eu tenho a União, pessoa jurídica de direito público interno. Abaixo dela, por desconcentração administrativa, Presidência da República, órgão. Abaixo, Ministério da Justiça, órgão. Abaixo, Departamento de Polícia Federal, órgão. Abaixo, Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, DAIM-RJ da Polícia Federal, órgão. Então, senhores, há uma estrutura verticalizada. E quem é que exerce o comando superior? Presidência da República. Quem é que está dizendo isso? O 84.2 da Constituição. O presidente da República, titular de cargo eletivo de presidente da República, dentro do órgão Presidência da República, segundo a Constituição 84.2, exerce a direção superior. Se esse é superior, esse é inferior. Se esse é superior, esse é inferior. Se esse é superior, esse é inferior. Repara que a estrutura, a partir daí, então, ela é verticalizada. Existindo um liame, existindo um elo, existindo uma ligação. Pelo amor de Deus, na prova não vai falar elo de ligação, né? Porque isso é pleonasmo, todo elo é de ligação. Existe um elo, vírgula, um liame, vírgula, uma ligação, vírgula, entre os diversos órgãos. Este liame, este elo, esta ligação, chama-se subordinação. Então, o elo, a ligação, é chamado de subordinação, que encontra seu fundamento no poder hierárquico. Então, o poder hierárquico é o poder que na administração pública se utiliza para se escalonar, para se estruturar os diversos órgãos e agentes públicos, fazendo surgir entre eles um elo, um liame, uma ligação chamado de subordinação, permitindo que o órgão hierarquicamente ou agente hierarquicamente superior possa praticar uma série de atos e atividades em face dos seus subordinados, na medida que essa estrutura é uma estrutura hierarquizada. Quem dá esta anatomia, este plano anatômico verticalizado à estrutura administrativa é o poder hierárquico, é o poder que vai dele se extrair o elo, a ligação, o liame chamado de subordinação. Ok? Então, no próximo bloco, eu vou começar a falar acerca de o poder hierárquico, aquele que detém o poder hierárquico, o agente público investido de poder hierárquico, aquele que
detém uma posição hierarquicamente superior. O que ele pode fazer no exercício deste poder hierárquico? A gente vai ver que ele vai poder praticar uma série de atos. Ordenar, coordenar, determinar, orientar, revogar, anular, convalidar, sustar atos dos seus subordinados. E eu vou trazer uma relação de atos, porque cai em prova, que o poder hierárquico permite que aquele que detém essa posição hierarquicamente superior dentro da estrutura orgânica administrativa do Estado possa praticar. Então eu começo o próximo bloco falando desses atos, ok? Aguardo os senhores lá para a sequência do nosso tema. Um abraço, fiquem com Deus.